No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui já no estúdio, o secretário de Governo da Prefeitura de Guarulhos, Edmilson Americano. Bom dia, secretário. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos do Radar de Notícias. Secretário, nós queremos primeiro abordar a questão dos PEVs, os pontos de entrega voluntário. Aliás, esse nome é horrível, hein? Devia mudar para ecoponto. Né? É verdade, Pedro. Nós tínhamos até um planejamento, e aí era justamente para esse ano, e aí a arrecadação caiu enormemente. A gente pretendia repaginar os PEVs, né? E mudar, realmente dar uma cara nova para ele, com contratação de serviço, haja vista que o nosso quadro de funcionários é reduzido, e a eficiência já comprovada que a administração desses pontos, né, ficaria bem terceirizada, ficaria excelente, e nós traríamos os funcionários que hoje ficam no PEV para incorporar, né, a questão dos operacionais na rua. Agora, e aí, Pedro, é importante dizer, só a arrecadação com essa crise, só de momento nós estamos falando de quase 500 milhões de reais a menos nos cofres da Prefeitura. É um déficit orçamentário, o prefeito Guti vinha com bastante austeridade, diminuindo muito a dívida, né, de Guarulhos, agora baixa na arrecadação, que vem só para se ter uma ideia. O ICMS, que é proveniente, é um tributo estadual repassado para a cidade, vinha em média de 97 milhões, caindo para cerca de 58 milhões. Quer dizer, e todos os tributos vêm assim, tá? Os comércios fechados, as pessoas desempregadas, a arrecadação cai, e aí vamos tentar trabalhar. Isso aí não é exclusividade do Brasil, de Guarulhos, o Estado vem nessa mesma linha e o país também vem, né? Agora, secretário, os PEVs durante a pandemia, alguns foram fechados e os que estão abertos estão restringindo o recebimento de materiais. Não é um momento errado fazer isso? O que acontece? É importante saber a causa disso. Nós tivemos aí a questão de vários funcionários da prefeitura, já tem, por conta de concurso, tem uma idade avançada, tem funcionários com comorbidade, enfim, teve uma baixa grande nesse sentido. Mas isso aí nós já vamos corrigir, Pedro, no esforço até é importante dizer, você mesmo acabou cobrando, a gente vai com bastante atenção e vamos reabrir os 6 PEVs, mas com muita dificuldade e não com a mesma eficiência, Pedro. A gente vai cobrindo, né, o cobertor ele é pequeno e a gente vai tentando se ajustar. Mas vai reabrir. Irá reabrir. Agora é importante dizer, Pedro, o porquê da restrição de alguns materiais, Pedro. As cooperativas de recicladores, né, de catadores, as cooperativas que ficam reciclando, elas estão fechadas por uma determinação da Associação Nacional dos Catadores, né? A gente tem tentado dialogar essa situação, mas é uma questão de risco à saúde, de uma vulnerabilidade muito grande você mexer com isso. Então, nesse sentido, a gente não está pegando os recicláveis para as cooperativas. Então, os outros tipos de materiais a gente tem recebido. Agora, a população vai se livrar de algum jeito desse material. Sim, Pedro, nesse momento, a gente que vem avançando, inclusive fizemos aqui na Vila Galvão, aquele centro de triagem grande que nós colocamos lá, a gente volta nesse momento, né, infelizmente, a não conseguir reciclar tantos materiais, acaba destinando para o aterro. Isso é fato de forma muito transparente, Pedro. Né? É um momento de guerra, é um momento que você tem que se adequar à situação. Se por um lado você acaba prejudicando um pouco a destinação desses materiais, por outro lado nós estamos evitando que mais vidas se vão embora com relação, principalmente aos catadores, que a gente tem sempre procurado dialogar, tem tentado capacitá-los, né, para uma situação de não viver naquela situação degradável, e conseguimos realmente uma questão, além do meio ambiente, uma questão social. Então, nesse momento, a gente quer preservar a vida deles. Secretário, o senhor está aqui, o pessoal começa a falar ônibus lotado, o pessoal quer mais ônibus, diz que a redução está prejudicando a população. Na verdade, a gente já conversou, o prefeito Guti tem dialogado com as empresas, tem dialogado com o secretário de Transportes,
tem a questão do próprio subsídio, Pedro, né? Hoje, volto tudo a falar, hoje a população, ela sabe que hoje tem muita gente com dificuldade, então o orçamento dela diminuiu, os comerciantes quase que zeraram, a prefeitura também vai nessa mão. Tem uma situação orçamentária nisso, a gente tem dialogado com as empresas de ônibus para tentar aumentar e tentar suprir essa falta. É importante dizer também, Pedro, não é que a gente, às vezes, fala assim, você vai colocar desculpa e vai querer comparar com São Paulo. É importante dizer o seguinte, todas as cidades têm enfrentado esse problema, Pedro. Não é uma exclusividade de Guarulhos, evidentemente que nós estamos resolvendo esse problema. Nós estamos tentando resolver. Agora, para você ver que nós não estamos na contramão, todo mundo tem esse problema que é uma questão orçamentária. O senhor fala que está dialogando, mas a população precisa de uma atitude imediata, precisa aumentar o número de coletivos. É verdade, Pedro, tudo depende de orçamento, Pedro. Porque não é, as pessoas às vezes imaginam que aquele bilhete que ela passa ali é aquela única exclusividade de receita das regiões. Deveria ser, aliás, Pedro, você sabe muito bem o quanto eu, vereador, eu lutei contra esse sistema. E fui achincalhado por 90% da imprensa e grande... Eu disse 90%. Se, né, 90% que saía estampado em capa de jornal que o americano era contra o bilhete único, que o americano era contra o povo. E aí está aí. Aí pode se perguntar, mas por que vocês não... mudam de novo o sistema? É que refazer todo esse tema não é simples. É uma engenharia enorme e aí é um desafio, é questão de governo. Vamos ver para o próximo governo como que fica. Você tem que tentar melhorar o sistema do bilhete único, como eu falava na época, tentar dar uma gratuidade onde você... E aí é fato, quando não tem subsídio é complicado, porque a tarifa pode subir um pouco. É difícil... tecnicamente falar isso para a população, mas é verdade, a tarifa tem uma composição. A parte dessa composição hoje é marcada pela prefeitura. O sistema ele tem que, praticamente, ele tem que se autorresolver. Secretário, ontem o Sindicato dos Servidores, o STAP, fez um comunicado forte, né, em relação ao governo Guti, dizendo que o prefeito deveria afastar os servidores vulneráveis e contratar novos servidores durante essa pandemia. Como é que o governo reage a isso? Olha, eu tenho dialogado demais com o sindicato, aproveito aqui um abraço para o Pedro Zanotti, mas dialogado muito mesmo, as portas abertas, ele sabe disso. Fizemos reuniões, inclusive aos domingos, discutindo a questão de dissídio, discutindo as questões de melhora para o servidor. O prefeito Guti, a linha que ele adotou com o servidor nesse mandato foi de supervalorização, haja vista a transposição do regime próprio, né? Nós tivemos pessoas, funcionários, que em média tiveram 20% de reajuste, de aumento real no funcionalismo. Então a gente tem valorizado demais essa questão, e ele sabe disso, feito na medida do possível aquilo que a gente pode. Agora, tudo a gente gira em termos de orçamento. Você afasta esse pessoal, mas não deixa de pagar. E aí você contrata mais funcionários. Dinheiro, assim, ó, eu vou falar uma frase que eu falo até na própria cooperativa lá que eu faço parte, lá não estou mais atuante lá por conta de tempo, mas eu falo, o dinheiro não vem da árvore. Né? A gente gostaria de realmente, de fato, ter esses funcionários fora e recontratar. Aliás, nós temos tantos funcionários fora, Pedro, com a dificuldade de administrar o PEV. Nós temos só na Paraguaru cerca de 500 funcionários afastados do serviço, Pedro. Então, a conta não bate, o caixa é um. Não seria o caso de colocá-los no seguro-desemprego? A questão do servidor, ele tem uma legislação própria, Pedro. Paraguaru. No seguro-desemprego você tem que mandar embora, Pedro. Não tem como. Você tem que demitir. E é importante dizer, outro dia eu estava falando com você pelo telefone, e aí eu falei assim, os funcionários da prefeitura também são concursados. Não, da Paraguaru. Da Paraguaru também são concursados,
ter uma legislação, então não é como uma Mas empresa... a Proguaru não contrata via CLT direto? Sim, mas mesmo o CLT, na prefeitura, é importante dizer, nós tínhamos 5 mil funcionários, mais ou menos 6 mil funcionários, não me recordo, que até foi antes de eu ser secretário de governo, que eram estatutários. E nós tínhamos mais de 15 mil concursados seletistas. Não, mas eu entendo que a Proguaru é para isso, para agilizar a administração. Então, mas ainda assim, se não são funções de confiança, Pedro, elas têm que ser por concurso público. Isso daí não é uma vontade nossa, né? Aliás, é uma exigência legal. Secretário, surgiu mais uma denúncia aí do Ministério Público de Contas, agora uma investigação sobre os gastos durante a pandemia com aquela hamburgueria Gotham para o fornecimento de refeições, não de hambúrguer, mas de refeições para o pessoal que está trabalhando lá no hospital de campanha. Como é que o governo reage a isso? Pedro, eu fico até feliz, é importante ver a sua imparcialidade quando você divulga, né? O nome do estabelecimento é hamburgueria. É que nem o Bob's, igual o Habib's, né? E aí você tem refeições. O Habib's todo mundo conhece como esfirra, mas você tem refeições. Lá não é que são comprados hambúrgueres, são comprados 3 refeições ao preço, se eu não me engano, de 16 e alguma coisa, R$16, alguma coisa assim. Então, é só ver na padaria quanto custa uma refeição. Agora, toda denúncia que chega no Ministério Público, é importante que eles investiguem. A gente não vê problema nenhum. Às vezes eu vejo as pessoas, mas o Ministério Público está investigando. É o papel do Ministério Público. Nós temos o Tribunal de Contas, nós temos o Ministério Público de Contas, nós temos o Ministério Público da Procuradoria-Geral do Estado. Eu acho super natural, eu vejo com a maior naturalidade possível isso. A gente vai ficar preocupado e aí, se alguma prefeitura, alguém comete um erro, tem que ser punido. Fica preocupado quando há alguma coisa e uma decisão contrária. Eu vejo com uma maior naturalidade. Eu já conversei, Pedro, as pessoas não sabem, a gente tem uma boa relação extra aqui, ao longo de anos, acabamos nos tornando amigos. E você sabe disso, eu vejo com maior naturalidade esse tipo de situação. O Ministério Público está aí para investigar. Agora, quem lê não pode falar que é culpado antes de qualquer coisa. Agora, secretário, outro fato que repercutiu foi um laudo da Polícia Científica, né, da Polícia Civil, atestando que envelopes foram violados durante a licitação da PPP da iluminação pública. O que o senhor tem a dizer? Foi bem antes da minha chegada ao governo. É um caso, é um imbróglio que tem que se discutir. A gente tem visto com o prefeito Guti, assim que chegar o caso, a gente conversar com a Secretaria de Justiça, a Controladoria e a Procuradoria-Geral, a gente vai tomar as devidas providências e aí primeiro apurar onde foi violado, de que forma foi violado, se foi violado por funcionários, se alguém cometeu algum erro. Eu não posso simplesmente sair, olha, vou demitir A, B ou C sem saber o que foi feito. Agora, a gente tem que ficar atento para que, se acontecer alguma coisa, tomar a devida decisão. Já há uma sindicância a respeito, não é? Sim, sim. Aproveitando, a sindicância, Pedro, das máscaras, ela foi concluída, se eu não me engano, ontem, até vinha falando com o doutor José Mário, sendo encaminhada ontem ou hoje para o prefeito, e a conclusão é que não teve nenhum problema, inclusive eu pessoalmente, Pedro, olhei o processo, todo o processo, como você falou, e aí tem mais, porque a sindicância pode falar que é interna, mas tem apuração também do Ministério Público, que, se Deus quiser, que tomara que termine muito rápido isso aí, e aí para se apurar, pelo menos na sindicância não se apurou nada errado. Sindicância na saúde e agora vai para a corregedoria ou controladoria? Controladoria. Tá certo. Secretário Americano, obrigado pela participação. Se tiver algo a finalizar, fique à vontade. Aproveitando, hoje nós temos um pregão aí das máscaras, né? A gente acredita que dessa vez a gente consiga, um momento é outro. Hoje? Né? Hoje, é importante dizer isso. Né? O pregão das máscaras, a gente deve comprar aí mais cerca de, se eu não me engano, 400 e poucas mil máscaras, né? EPIs para os médicos, os enfermeiros, todos os agentes de saúde. E a gente acredita, né? Agora, outro momento, que o preço deva cair bastante, porque a gente já tem visto hoje, a máscara hoje já não é mais problema para você encontrar. Naquele momento você tinha
uma dificuldade, né? Se variava aí, em média, preço de 5 e pouco, até 10, 12 reais, uma única máscara, coisa que lá em janeiro, dezembro, custava centavos. Então, é aquilo que fala, infelizmente, né? Nesses momentos de crise, nessas situações calamitosas, há muitos aproveitadores, né? Então, a gente espera agora, tomara que baixe, ainda não deve baixar no patamar, né? Porque a gente faz pesquisa, não deve baixar do patamar que era antes, mas se Deus quiser a gente consiga pagar muito, muito menos, se Deus quiser aparecer um concorrente para dar uma oferta muito boa para nós. Por favor, assim que estiver o preço, me passe, por gentileza. Tá bem, tá bem. Ok? Vamos lá, produção, 7 horas e 49 minutos, rápido intervalo para o retorno aqui da Carla Ramaciotti.